Eu sei que você gosta de música, de rock, de festa, balada, curtição, mas nada disso seria possível se não existisse o nosso planeta. Quer ver? Quando um governante assina um contrato, quando alguém é eleito ou nomeado, não, é sério, essas coisas têm muito mais a ver com a sua vida do que você imagina. E é por isso que o SW veio até Brasília, capital do nosso país, para bater um papo com a sua ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Vem com a gente, porque a entrevista ficou irada, com a ministra falando das nossas florestas, da falta de água no mundo, das verdades e mitos da sustentabilidade. Até de rock a ministra falou. Bom, primeiramente, ministra, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. E eu começo perguntando o seguinte: o debate sobre meio ambiente e sustentabilidade, ele está diretamente ligado a questões sociais, ao transporte e à gestão de recursos, que são áreas que fogem um pouco à alçada do seu gabinete. Isso limita um pouco o seu trabalho à frente do Ministério? Não, ao contrário. Nós temos aqui no Ministério do Meio Ambiente uma agenda que a gente chama agendas bilaterais. São agendas minhas com cada ministro da esplanada, sobre temas que são temas convergentes, ou seja, temas que na realidade são de competência de outras pastas, como o caso, minha convivência, minha relação com o ministro Paulo Sérgio do Ministério do Transportes, ou com o ministro de Minas e Energia, ou com o ministro das Comunicações, tá? Ou com o ministro da Saúde, ou com o ministro da Ciência e Tecnologia, todo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, todos esses ministérios têm pautas com o Ministério do Meio Ambiente. Então nós organizamos isso numa agenda de trabalho, num planejamento que compreende os próximos 4 anos, e você começa a ver duas coisas: onde tem as convergências e onde você na realidade tem oportunidades. Agora vamos falar um pouco das florestas. Como que está a situação das florestas brasileiras? Ainda falta liderança ali, ministra? Não acho que seja liderança. Eu acho que nós temos, na realidade, 3 grandes desafios. O Brasil é um país que marcou e tem marcado o processo de ocupação do seu território pela remoção de florestas, para suas florestas. Você olhar o mapa original do Brasil e olhar o mapa de ocupação, você percebe uma ocupação da costa para o interior e você percebe avanços expressivos nas áreas florestais e em outros biomas brasileiros. Agora, nós temos mais de 50% do território ainda com cobertura florestal e cobertura vegetal. A diversidade biológica brasileira, nós somos o país mais importante do planeta em termos de biodiversidade. Não está somente associada às florestas, está associada ao conjunto dos vários biomas, dos vários ecossistemas que nós temos. Se você vê um cerrado, você olha o cerrado brasileiro, que está em 13 estados, e é uma vegetação que só existe no Brasil, esse perfil de vegetação. A diversidade biológica do cerrado é em muitos lugares mais alta do que em outros ecossistemas. Então, você tem que aprender a conhecer. Eu acho que existe aí, sim, o segundo aspecto, que é uma ausência, um ritmo muito aquém de gerar conhecimento sobre a biodiversidade brasileira, sobre as riquezas das florestas brasileiras e dos outros ecossistemas, porque a gente precisaria. Nós precisamos investir mais em ciência, nós precisamos investir mais em capacitação, em qualificação, e precisamos tornar essa informação cada vez mais acessível. Tá. E o terceiro aspecto, sim, você tem processos aí, sim, são processos sensíveis de degradação, pessoas que ainda insistem em ocupar o território de maneira absolutamente que leva à degradação de maneira ilegal, na sua maior parte das vezes, substituindo a riqueza por nada. Nós acabamos de fazer uma publicação e divulgamos em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Agricultura, o que foi feito dos 720 milhões de hectares que foram desmatados na Amazônia nos últimos 20 anos, 30 anos, o que foi
a ocupação do território da Amazônia. E você percebe que o maior vetor de desmatamento é a pecuária, e a pecuária não gera renda como ela poderia estar gerando. Então, se você troca uma riqueza por outra, que é diferentemente do Cerrado, o Cerrado gera riquezas, você na realidade está levando um ciclo de degradação, você tira da natureza e não agrega para o homem. Então isso é o ciclo perverso que leva a esses desmatamentos ilegais, que leva a essa destruição da floresta, queimadas que são absolutamente necessárias. Como é que anda hoje a fiscalização e a prevenção das queimadas na Amazônia? Olha, a fiscalização, ela mudou o patamar de atuação, ela atua muito mais com inteligência. Agora, as queimadas, tá, e os incêndios, quer dizer, tem dois fatores que precisam ser destacados. Um, se você tem anos de seca muito intensa e muito acúmulo de material combustível, ou seja, muita biomassa, você pode ter fogo espontâneo, fogo de causas naturais, mas que não representam de maneira expressiva, e isso que nós estamos vendo no Brasil hoje. O que você tem hoje no Brasil é muito incêndio criminoso. É verdade, tem uma questão cultural, pessoas que são presas, elas às vezes gostam de ver tocar fogo, é impressionante, e tem gente que nós não conseguimos prender, porque eu peguei um caso agora em Minas Gerais, um fazendeiro me contando, dizendo que o cara sai da birosca lá tomando a cachaça dele e resolve tocar fogo. Então esse fazendeiro, que já teve a fazenda 2 vezes queimada, resolveu colocar uma vigia em cima de 3 suspeitos. E pegou. Então, na realidade, você tem também uma questão cultural e uma questão de comportamento, de educação, que as pessoas têm que entender, que em período seco, não jogue nada, uma guimba de cigarro, etc., porque você vai provocar. A fiscalização, ela é o final da reta. Eu tenho que atuar com prevenção e com inteligência, que é o que a gente está fazendo hoje. Mudou essa estratégia de combate à ilegalidade, por isso, cada vez mais, a gente tem reduzido o desmatamento da Amazônia, por exemplo. Tá? Agora mesmo eu vou anunciar um novo dado que reduziu o desmatamento da Amazônia. Tá? Agora, você ainda tem gente que insiste, acha que não vai ser pego, quando a gente sofistica cada vez mais com satélites. Agora, a nova geração de satélites que virá a partir do ano que vem, a gente vai pegar em tempo real. Né? Dentro do programa do Brasil Sem Miséria tem uma iniciativa de Bolsa Verde que a gente vai pagar as populações que vivem nas florestas para não desmatarem, para protegerem e ter esse valor reconhecido. Por quê? Porque as pessoas precisam de renda, precisam ficar, é uma riqueza imensa que ninguém maneja. Então você precisa evoluir, fazer o pagamento de serviços ambientais, discutir as questões climáticas, informar as pessoas. Eu acho informar e controlar do ponto de vista da tecnologia são os caminhos que estão se revelando mais estratégicos e com uma consecução de objetivos muito maiores do que você tem hoje, que você tinha no passado, que é reprimir sem dar alternativa. A maioria da população do mundo hoje se concentra em áreas urbanas e fala-se muito em qualidade ambiental urbana. Fala-se muito e faz-se pouco. O que falta para essas cidades sustentáveis de fato saírem do papel? Falta, primeiro, as pessoas têm que entender o que significa cidade sustentável. Eu, quando era criança, não tem muito tempo não, mas quando era criança, a gente aprendia na escola coisas básicas, né, absolutamente básicas, que tinha a ver com educação, era uma coisa chamada higiene, educação, limpeza, era muito interessante isso. Aqui em Brasília, eu nasci em Brasília, e você aprendia, por exemplo, que você não precisava jogar nada na rua, no lixo, assim Eu vejo nas grandes cidades brasileiras, por exemplo, eu vejo saindo do Maracanã, no carro, atrás, na frente de um ônibus, a torcida toda jogando lata de cerveja pro lado de fora do ônibus, sujando. As pessoas pouco entendem a correlação entre a causa e o efeito. O brasileiro tem que aprender que nós não temos só direitos do consumidor, nós temos os deveres do consumidor. Tá? Faltam políticas públicas responsáveis de todos os governadores, de prefeitos e gestores públicos, de dar continuidade aos investimentos. Vai faltar até quando? O modelo de transporte no país, nas grandes cidades, é um modelo, exceto Curitiba, que deu uma equação que é premiada, etc., absolutamente insustentável. Quer dizer, vê pelo tempo que você perde, pela poluição que você gera. Você veja amigos, porque eu ando na Europa de metrô, eu olho assim, e quando chega aqui, eu não quero andar de metrô, quer andar de carro individualmente. Tá? Isso, na Europa você anda de metrô, porque você chega em Londres, talvez que você fala how do you do, let's go to the metro, entendeu? E olhar para uma realidade que aqui você chama isso de trem urbano. Na realidade, a gente tem que discutir as cidades brasileiras em face dos grandes desafios sobre qualidade de vida e bem-estar.
Não dá para desperdiçar água como se desperdiça hoje. Não dá para você ter o problema de lixo como está colocado hoje, sem destinação adequada, sem coleta seletiva. O índice de coleta seletiva no Brasil é baixíssimo. E isso é um problema dos prefeitos. No passado era, agora é um problema de todos. Nós, o governo federal, vamos ter que trabalhar com os prefeitos, com os governadores, com a sociedade. Eu não posso perder 8,5 bilhões de reais ano porque eu não reciclo. A senhora recicla lixo, ministra? Reciclo, eu sou super disciplinada, não era, tá? Não tem nenhum problema de dizer isso, não. Embora trabalhasse, sempre trabalhei na área do meio ambiente, eu trabalho há 28 anos na área ambiental. Eu me lembro que colegas nossos, isso na década de 90, antes da Rio 92, colegas meus de carreira faziam campanhas dentro do IBAMA para a gente dar a destinação adequada do lixo para os catadores. Aquilo era um palavrão, todo mundo, que isso? Isso é um absurdo. Quem topava de reciclagem ia fazer bloquinho para anotar no verso. E essa compreensão do papel do catador, da reciclagem, da organização de cooperativa. Hoje eu separo o lixo seco e úmido. Eu tenho problemas de... Você separa lixo úmido, né, do seco. Eu não misturo embalagens, eu reaproveito, eu só uso saco de destinação de lixo reciclado. Eu tenho problemas de descarte com eletrônicos. Eu ligo para a rede de eletrônicos que eu instituí, falo, recolhe tal coisa. É a questão de pilhas, que a gente tem toda a discussão do Conselho Nacional de Meio Ambiente, de baterias. Agora, é muito difícil, porque você tem que mudar comportamento. E o problema da questão, então, a situação crítica do meio ambiente, é que para você praticar meio ambiente, você tem que pensar no coletivo. E esse é um desafio. A entrevista com a ministra continua aqui no portal SWU na semana que vem. Aguardem a segunda parte.